Nesse tutorial eu vou mostrar como fazer um efeito de portal de pixels usando o Blender. Eu vou usar o recurso Geometry Nodes, então vamos começar. Primeiro eu vou adicionar um cubo e puxar essa área aqui para cima e trocar para Geometry Nodes Editor. Vou criar um novo Geometry Nodes, vou mudar o nome para portal. Apertar a tecla N para tirar isso aqui, apertar a tecla A e vírgula ou a tecla Home para aumentar isso aqui, deixar em quadrado. E agora eu vou adicionar um node que é o Mesh Volume, que dele vai transformar esse cubo em um bloco de volume. Esse node aqui eu vou precisar dele para deixar esse cubo compatível com o próximo node que eu vou adicionar, que é o Distribute Points in Volume. Se não tivesse esse outro node, iria dar problema aqui. Então por isso tem esse node, que dele vai distribuir vários pontos dentro do objeto. Só que ele está no modo aleatório, eu quero mudar para o grid. Dele fica todo organizado. Eu ainda consigo escolher a distância entre um ponto e o outro. Deixar em ponto 1, que é um número que eu testei e ficou bom. Só que eu quero que alguns objetos, alguns desses pontos, sejam deletados quando algum outro objeto chegue perto. Então eu vou primeiro adicionar um outro objeto, vou adicionar Suzane aqui. Vou fazer um teste por enquanto, botar um Subdivision Surface aqui com Ctrl 2. Botar aqui. Selecionar de novo aqui o Geometry Node, só até renomear isso aqui para portal também. Agora eu vou puxar aqui a Suzane para cá, para adicionar um node de Object Info, já com a Suzane selecionada. E eu vou adicionar também o node Delete Geometry. Só que dele vai deletar todos os pontos, porque aqui na Selection eu preciso selecionar onde que eu quero que delete, que é na Suzane. Mas se eu só conectar essa geometria aqui na Selection, fica vermelho porque não funciona, isso aqui não é compatível. Eu preciso adicionar mais alguns nodes para fazer isso aqui funcionar. O primeiro é o Geometry Proximity. Aqui. Vou ligar a geometria aqui na geometria. E essa distância vai no Selection. Mas ainda não funciona porque eu não especifiquei qual é a distância que esse objeto vai estar do cubo para os pontos começarem a ser deletados. Então eu vou usar o Math Node, que é o node de matemática. Eu vou mudar ele para o modo less than, que é menor que. E agora tudo que tiver numa distância menor do que 0.5 na Suzane vai ser deletada. Mas se eu movo isso aqui, eu escalo, não faço qualquer coisa, nada muda. Porque eu preciso mudar esse modo aqui para o Relative, em vez de original. E agora sim, vai pegar a localização, rotação e escala relativa. E aqui eu posso diminuir para tipo ponto 1. Ponto 2 acho que fica bom. Pronto. Só que os pontos que tiverem muito lá no fundo, esses aqui de trás, também podem ser deletados. Porque como vai ter paredes ao redor do portal, eu não preciso ter esse monte de pontos porque eles não vão estar visíveis. Eu posso deletar eles para deixar mais otimizado e mais leve. Então aqui eu vou duplicar esse less than e mudar para o modo greater than, que é maior que. Vou duplicar, conectar essa distância aqui no valor. Duplicar de novo e botar esse no modo add. Eu vou adicionar esse less than com o greater than e ligar esse na selection. Agora tudo some porque um desses anula com o outro, porque um é o menor que, o outro é maior que, os dois têm o mesmo valor. Depois quando eles são aqui misturados com esse add, eles somem porque são anulados. Mas se eu aumentar um pouco esse valor e criar uma diferença entre esses dois valores, vai começar a aparecer alguns pontos aqui perto da Suzane. E agora para fazer esses pontos virarem pixels, eu vou usar o node Instances on Points, que vai criar instâncias naqueles pontos. Sumiu tudo de novo porque eu preciso selecionar a instância aqui, que vai ser um cube. Vou botar o size dele aqui, que é o tamanho, para ser o mesmo tamanho que eu botei nesse outro node aqui, que daí ele vai encaixar perfeitamente. Ponto 1, ponto 1. Para criar a parede agora, eu vou pegar esse cubo aqui. Ele vai ser a parede, mas eu preciso juntar esse objeto com esse aqui.
Então eu vou usar o Join Geometry, que é juntar a geometria, e conectar esse node com esse. Só que eu também quero que esse cubo agora seja deletado nessa parte aqui, perto do meu objeto aqui. Então eu vou usar primeiro um node para subdividir esse cubo, que é o Subdivide Mesh. No nível 5, acho que já está um nível bom. Se eu der um Shift Z para ver, ele vai sendo subdividido. E também vou usar o Delete Geometry, que eu já tinha usado antes também, para ser deletado. E aqui na Selection eu vou pegar esse Less Than. E agora ele já é deletado aqui na parte que estiver perto do objeto. E se quiser dar algum volume para esse cubo, deixar ele mais grosso para ficar na frente desses pixels, pode usar o Extrude Mesh. Desativar esse individual e diminuir aqui também. E agora já fica um efeito como se isso aqui estivesse pela frente dos pixels, os pixels estivessem dentro dessa parede aqui. Só que ele acaba ficando com essas curvas aqui, como se tivesse um chanfro. Mas pra mim isso aqui não vai ter problema, então vou deixar assim mesmo. E ainda eu quero adicionar alguns outros pixels que fiquem aqui ao redor dessa parte que foi deletada. Então eu vou puxar isso aqui mais pra cima, porque eu vou ter que ligar mais alguma coisa no Join Geometry, que vai ser o node Distribute Points, só que dessa vez vai ser nas faces e não no volume. Pegar essa geometria e ligar na malha. E agora ele cria esses vários pontos, né? Vou botar no Join Geometry. E eu vou fazer que esses pontos sejam deletados os que estiverem muito longe, os que estiverem muito perto, que nem eu fiz com os pixels. Então, de novo, Delete Geometry. Eu vou ligar esse Add aqui na Selection. Pronto, eu liguei na Selection. Esse Add aqui. E depois, de novo, o Instances on Points. E também vou pegar aqui um cubo. Diminuir a escala dele, vou deixar ponto 1. Só que não tá dando pra ver porque eles ficaram dentro da parede. Eles estão dentro da parede, então eu vou ter que mover eles com o Set Position. Vou botar ele aqui. Depois do Instance on Points. E mover ele um pouco pelo eixo Y. Aqui acho que tá bom. Tem que aumentar também essa densidade, mudar para 100 para aparecerem mais pixels. Agora já vai ter esse efeito aqui. Mas eu ainda quero botar mais algumas coisas nesse efeito. Eu vou fazer com que os pixels que estiverem mais longe fiquem maiores e os que estiverem mais perto fiquem menores. Isso dá um efeito legal depois na hora de abrir o portal. Então, aqui na escala desse Instances on Points, vou puxar para cá. Nessa escala eu vou usar o node Map Range. Esse velho eu vou pegar esse Geometry Proximity e ligar no velho. E o Result na escala. E aqui eu tenho esses valores de From Min, que é do mínimo, do máximo, para o mínimo e para o máximo. Então eu posso ir mudando isso aqui. Aumentar um pouco esse valor, aumentar um pouco isso aqui também. Aumentar o valor do máximo. E aqui tu consegue ir regulando, pode segurar Shift para deixar mais preciso. Acho que assim já ficou legal. Agora pode ver que eles vão mudando de escala conforme eles ficam mais longe do objeto ou mais perto. Agora eu vou começar a aplicar os materiais. Então, primeiro eu vou precisar usar o node aqui, Set Material, para configurar aqui algum material. Eu vou botar 3 nodes desse. Um que vai ser para o material aqui dessa parte que é dessa parede do portal. Vou duplicar. Botar um outro aqui que esse vai ser para os pixels de dentro. E um outro que vai ser para esses pixels de fora.
Então eu vou vir aqui no Material Properties, criar, vou selecionar esse material que já vem criado automaticamente. O Blender, quando eu criar um novo arquivo, ele já cria esse material, vou selecionar ele. Criar um novo slot de material e uma nova textura. Aqui de novo, novo slot, novo material. Vou renomear esse primeiro para dentro, vai ser os pixels de dentro. Esse fora para os pixels de fora. Esse aqui vai ser a parede do portal. Então já posso selecionar aqui, esse aqui vai ser para os pixels de dentro. Esse aqui para a parede e esse aqui para o de fora. Vou mudar isso aqui de Geometry Nodes Editor para um Shader Editor. Selecionar a parede aqui. Vou de novo usar A para selecionar tudo e depois o del ou vírgula do teclado numérico para enquadrar isso aqui se ele estiver fora. Também dá para usar a tecla Home. E eu também vou mudar isso aqui para o modo renderizado. Rendered. E para eu ter alguma iluminação rápida aqui, eu só vou desativar essas duas opções que o Blender automaticamente já cria um ambiente para iluminar a cena. E eu também vou mudar a Render Engine para Cycles, que é mais realista, e também tem um node que eu vou usar aqui que só funciona no Cycles. Mas não é obrigatório usar ele, eu só quis usar aqui que eu achei que ficou mais legal usando ele. Então eu já vou mostrar aqui esse node, que é o Bevel, esse node, que ele pega a informação das arestas aqui, dos cantos dos cubos. E eu vou usar esse node para misturar duas texturas, uma preta e outra colorida. Então eu vou usar o Shader Emission e também o Principal BSDF, eu acabei deletando, mas eu vou usar ele também. E eu vou misturar esses dois shaders com o Mix Shader, que é misturador de shaders, de sombreador. Conectar esses dois aqui para misturar esses dois shaders. E agora eu posso alternar entre um e o outro com esse fator. Vou deixar isso aqui preto. Esse aqui verde. E agora eu posso ir alternando entre um e outro. Mas eu vou botar esse bevel aqui nesse fator para nas beiradas ficar colorido e no meio ficar preto. Mas se eu simplesmente pegar esse normal e botar aqui não funciona, até porque isso aqui é roxo e aqui é cinza, porque isso aqui é de vetores, é normals. E aqui são pontos flutuantes, um fator aqui. Então não é nem compatível ali, não adianta nada botar isso aqui. Eu vou adicionar mais dois outros nodes. Um deles é o Vector Math, que é o matemática vetorial. Eu vou mudar ele para o modo dot product. E agora a saída dele até ficou cinza, a mesma cor que aqui. Só que ele precisa de duas informações aqui. E a outra vai ser o Geometry, que é um node de entrada. E eu vou pegar aqui a entrada das normais e ligar com essa aqui das normais também. E aqui o resultado disso eu vou ligar no Factor. E agora já teve aquele efeito que eu tinha falado antes. E para conseguir ajustar melhor esse efeito da textura, pode adicionar um Color Ramp. E aqui dá para controlar melhor. Acho que assim já ficou bom, mas eu quero criar um efeito de bloom aqui. Pra dar mais impressão de que isso aqui tá iluminando mesmo. Pra fazer isso, primeiro eu só vou aumentar um pouco a força da emissão. E também vou mudar isso aqui para Compositor. E os nodes. E vou botar aqui um node Glare. No modo Bloom. Só que não aconteceu nada porque isso aqui só vai acontecer na hora do render final. Mas para conseguir ver aqui em tempo real, eu vou usar o Real Time Compositor, vindo aqui, ativando esse Always. E agora já deu um efeito de bloom, posso até diminuir esse valor que vai ficando um bloom um pouco maior. Acho que assim já ficou mais legal. Tá, mas voltando para as texturas. Eu vou mudar aqui para a textura de fora, dos pixels de fora. Vou usar um outro Emission Shader. Deixar
Eu vou fazer cada quadrado desse, cada cubo ter uma cor diferente. Então eu vou usar o Object Info como entrada e esse Random vou ligar no Color. Ele vai criar cores aleatorizadas para cada cubo. E eu posso selecionar essas cores com o Color Ramp. Selecionar aqui um azul e um verde. Acho que assim fica legal. E agora essa parede aqui, a parte de fora, eu vou botar uma cor preta. Mas eu também quero misturar com umas bordas um pouco brilhantes e azuladas. Então vou mudar aqui para cor preta. E aqui na emissão, vou escolher essa cor meio azulado, meio verde. E aqui no Strength eu vou usar os mesmos nodes que eu criei aqui, ó. Então pode copiar isso aqui. Depois colar aqui com Ctrl V. E dá para ligar esse Color Ramp aqui no Strength. E também vou flipar isso aqui para inverter de lados aqui. E daí ele já cria esse efeito nas bordas. Dá para regular aqui. Pronto, acho que já ficou bom. Dá um shade smooth. Tá. E posso adicionar um outro material aqui na Suzanne. E é esse o efeito. Daí pode ir usando a criatividade para criar outras texturas e outros efeitos, mas a base é isso aqui. Aí um detalhe aqui também é que se for fazer isso aqui, tentar fazer em tempo real, não vai dar muito certo, ó, fica 15 de FPS, porque é um pouco pesado esse efeito. Então pode usar, voltar aqui para o Geometry Nodes Editor, e pode usar um node aqui que é o Bake, que ele calcula, pode mudar para o modo animação também, ó. E daí se eu criar uma animação, eu vou apertar a tecla I para inserir um quadro-chave, dar um espaço e de novo. Olha, ele criou essa animação, mas o FPS fica meio baixo. Então eu posso criar uma animação aqui. Ah tá, aqui tá dizendo que eu não posso dar o bake na animação porque eu não salvei o arquivo. Então primeiro eu tenho que dar um Ctrl S para salvar o arquivo e depois pode fazer o bake, que dele vai calcular tudo. E depois que terminar de calcular, tu vai conseguir rodar aqui a animação em 24 de FPS, que vai ficar bem mais leve. Tá, mas é isso, espero que tenham aprendido alguma coisa com o vídeo. Se puder deixar like e se inscrever no canal para receber os próximos tutoriais e ajudar esses vídeos a chegarem a mais pessoas. Mas é isso e tchau!